Boa noite, meus irmãos. Todo mundo ouvindo bem aí? Tá bom o som? Sejam muito bem-vindos nessa terça e sintam-se acolhidos, né? Nós vamos ter hoje uma fala com vocês que é para trazer uma reflexão mesmo. E para a gente dar início, eu vou convidar vocês a sentar de forma bem confortável. Colocar os pés bem relaxados, os ombros, elevando o pensamento, respirando fundo. Novamente, respira. Permita nesse momento que a espiritualidade amiga possa acessar seu eu superior. Vamos pedindo ao nosso Mestre Jesus que traga a cada um o entendimento daquilo que é necessário no seu coração. Que a espiritualidade amiga da comunidade, os nossos benfeitores, se façam presentes hoje, permitindo que cada um, nesse instante, possa ser acolhido e que possa sair daqui hoje não com a sensação de problemas resolvidos, mas com a sensação de que não está só. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Pai, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Que assim seja. Então, nessa noite de hoje, a gente vai ver um pouquinho a respeito do capítulo 21, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu espero do fundo do coração que todo mundo tenha o hábito de ler, pelo menos um trechinho todos os dias, né? Ou no culto do Evangelho no lar, que é algo também que a gente tem que incorporar ao nosso hábito, né? Que é realmente algo transformador nas nossas vidas. Afinal, a gente abre as portas, né, das nossas casas para que a espiritualidade amiga venha nos dar auxílio, nos dar amparo e nos conduzir mesmo, né, trazendo entendimento, às vezes, de questões que às vezes parecem muito difíceis para nós. E aí, lá no capítulo 21, especificamente no item 4 e 5, vai falar um pouquinho sobre os falsos cristos, os falsos profetas, né? O capítulo todo traz sobre isso. E o capítulo 4 e 5 vem falar sobre essa questão dos fenômenos, né? Do impressionável, daquilo que às vezes encanta, e esse encantamento às vezes ele é usado de uma forma negativa, né? Para quem não me conhece, meu nome é Elaine Aras e de vez em quando eu apareço por aqui. E aí, para a gente começar, eu trouxe esses dois trechos aqui, ó, né? Que quando você vai ler lá, ele vai trazer, né, com palavras muito rebuscadas, às vezes difíceis de entender. Então, eu tentei colocar numa linguagem um pouco mais simples para a gente poder pensar um pouquinho a respeito. E aí lá atrás assim, ó, em todas as épocas, o homem tem explorado outros homens, principalmente os mais fracos e menos esclarecidos, devido ao seu desejo de poder e ambição. Utiliza aquilo que sabe para alcançar prestígio, por meio de um suposto poder sobre-humano ou por uma pretensa e falsa missão divina.
Esses são os falsos cristos e os falsos profetas. Então, o que seriam esses falsos cristos, né? Esses falsos profetas que chegam a todo instante até nós. Quando a gente começa a estudar a doutrina, que você começa a ler os livros, sejam os livros da doutrina básica, né? Desde a Gênesis, Céu e Inferno, né? O Evangelho, o próprio Livro dos Espíritos, a gente começa a entender que todos nós somos médiuns. É como se todos nós nascêssemos com anteninha assim, ó, lá no alto da cabeça, em que alguns vão conseguir ter uma capacidade mediúnica mais aflorada ou menos aflorada. Isso vai depender de uma série de fatores. E aí, essa anteninha, ela não acontece apenas para nós que estamos aqui dentro de uma casa espírita. Ela vai acontecer para qualquer pessoa que nasça nesse plano espiritual, né? Isso é um dom. Para alguns é um dom de ouvir, o dom de ver, o dom de falar, né? De vislumbrar coisas que podem vir a acontecer. Mas o problema não é as pessoas terem esse dom. O grande problema é o que elas vão fazer com esse dom, né? Quando Cristo vem a esse plano trazer para a gente a mensagem da caridade, do amor ao próximo e da doação. Quando eu falo doação, gente, é se doar em prol dos outros. É amar ao outro como a ti mesmo. Ele, em nenhum momento, ele vem trazer para a gente uma mensagem de eu sou superior, eu tenho o dom da palavra, eu trago mensagens. Em todo momento ele fala, né? Inclusive para os seus discípulos, quando eles estão acompanhando ele em meio às dificuldades, ele sempre fala, vós sois deuses, porque eles também tinham essa possibilidade de levar essa palavra aos outros. E levar a palavra é mostrar aos outros que somos sim todos iguais, que podemos sim ajudar o outro com uma palavra. Só que todo mundo vai usar isso de forma correta? Quando a gente fala em profeta, vocês já não imaginam aquele povo que a gente vê aí hoje nas redes sociais? Fulano adivinha tal desastre, fulano adivinhou a morte de fulano, né? Aquela coisa muito mística, aquela coisa assim muito fantasiosa, aquela pessoa assim com um turbantão na cabeça, né? Aquela coisa muito estereotipada. E às vezes as pessoas usam disso para quê? Como forma de convencimento. Algumas pessoas sentem a necessidade do ver para crer. E algumas pessoas usam essa faculdade mediúnica de uma forma errônea, né? Usando isso muitas vezes até para enganar os outros. Então, um dos significados da palavra profeta é de que ele é um enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e revelar os mistérios e coisas ocultas da vida espiritual. Quando fala assim, revelar o mistério, coisas ocultas, né? É só isso. Então, o profeta, ele tem que fazer adivinhações? Não. Qualquer um que use da sua capacidade de instruir, de conversar, de afagar uma dor, ele pode ser considerado um profeta. Ele não tem que fazer mágica. Ele precisa, sim, usar isso para o bem, de uma forma positiva, de uma forma que ele venha contribuir com as outras pessoas. Um homem pode, portanto, ser um profeta, mas sem fazer previsões. Sabe aquela coisinha assim, que às vezes você acorda e você fala assim, nossa, hoje eu não estou bem, eu não sei, estou com uma sensação ruim de que vai acontecer alguma coisa? Mulher, então, é mestre disso, né? Aquele sexto sentido,
aquela impressão, né? Ou então quando você encontra com a pessoa, você fala assim, mas a energia dessa pessoa não tá legal. Você não fez nenhuma descoberta mirabolante. Mas isso mostra que você tem sim essa faculdade mediúnica e que de alguma forma o seu organismo, a sua capacidade de perceber o ambiente, de perceber as coisas, ele está acontecendo. Você precisou fazer alguma previsão? Não, você simplesmente sentiu que algo não estava legal. Então, precisamos também aprender que nem tudo que chega até nós em termos de fenômeno inexplicável precisa ser algo grandioso e fantasioso. Na época há muitos tempos atrás, né, as mulheres que, por exemplo, tinham uma capacidade de, vamos falar, uma capacidade botânica, de reconhecer plantas, reconhecer suas propriedades medicinais, às vezes misturar um composto, né, dois tipos de elementos e fazer um novo que era capaz, às vezes, de melhorar uma doença. Essas mulheres eram consideradas o quê? Bruxas. Não eram? Mas elas eram o quê? Pessoas que tinham a capacidade mediúnica aflorada. Quando Cristo vem, né? Antes teve Elias, né? Que foi considerado talvez o maior profeta. E ele falava de coisas que iriam acontecer, mas não eram coisas mirabolantes. Quando se fala da vinda de um homem comum, que vai trazer uma nova noção de amor e fé, ele falava do Cristo. Era algo muito mirabolante? Não, você fala assim, uma pessoa comum. Tanto é que a ideia que eles tinham era de quê? De um Jesus guerreiro, que ia pôr armadura, que ia pegar uma arma, que ia para campo de batalha. E aí chega um Jesus comum, que ensina o amor, que ensina a caridade, ensina você a ter um olhar afetuoso por qualquer pessoa, independente de quem seja. Então, olha para vocês verem a diferença dos profetas, né? E muitos hoje ainda usam, né, essa terminologia. O Livro dos Espíritos, lá na questão 624, ele vai esclarecer que este é um homem de bem, inspirado por Deus, sendo reconhecido por suas palavras, por seus atos, pois é impossível que Deus tenha a ajuda de um mentiroso para ensinar a verdade. E hoje nós vivemos tempos muito complicados, né? Quando eu falo tempos complicados, eu quero me referir às pessoas que usam da sua capacidade mediúnica para enganar, para usurpar daqueles que acreditam nele, né? Nós vivemos um momento onde as pessoas cada vez mais se tornam intolerantes em relação àquilo que o outro crê. Quando você ouve pessoas, né, falando, a minha religião salva, o meu Deus salva, eu trago a verdade. São pessoas das quais nós temos que ter um pezinho atrás, né? Pois a mensagem que nós recebemos daquele que veio por nós é: não acreditem em todos os espíritos, mas examinem se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas estão pelo mundo. E pelo mundo, gente, é pelo mundo mesmo. Em todo lugar nós vamos encontrar pessoas que vão usar da fé alheia. Eu ouvi uma história esses dias que retrata um pouquinho disso aqui, né? Que isso não é uma prática de hoje, tá? É uma prática que já vem de muitos anos. Teve um boom muito grande na época das cruzadas, né?
que é as relíquias. Vocês conhecem relíquias? Por exemplo, uma pessoa morre e ela vai ser santificada, ela vai ser canonizada, e aí eles pegam o corpo daquela pessoa e vão tirando pequenos pedacinhos e colocando em potinhos, né? E aí depois eles, hoje já é feito um processo pela própria igreja, né? De distribuição para algumas pessoas, padres, pessoal do círculo religioso. No meio evangélico isso também acontece. Quando você tem uma toalhinha, uma água, que é vendido. A gente vende a fé para a pessoa? A fé ela é individual. Você não compra a salvação. A pessoa que fala para você que é detentor de uma verdade, mas essa verdade ela vem do Cristo, eu posso confiar? Eu estou vendendo algo para você. Para que você tenha essa salvação, para que você conheça o amor de Cristo, você precisa comprar algo. Foi isso que ele trouxe a nós? Não. Você reconhece o amor do Cristo na palavra, na ação, na palavra de bem, na ação de bem, no amor ao próximo, no acolhimento, no respeito. Então, quando a gente fala, né, sobre esses fenômenos, né, de proveito próprio, onde eu pego a palavra que eu tenho um pouquinho mais, às vezes, de conhecimento e uso ela, né, falando que eu sou um enviado de Deus, né, perante os homens, em algum momento ele vai ser desmascarado. As máscaras caem. A missão daqueles que acreditam no Cristo, que acreditam num Deus superior, que permite que cada um esteja aqui, a cada dia, a cada situação, tentando ser melhor, tentando mudar. Esses sim são os verdadeiros profetas. São aqueles que reconhecem em si as dificuldades, as limitações, os problemas, e mesmo diante de tudo isso, tenta todos os dias ser um pouco melhor. Mesmo na dificuldade, consegue ser um ombro amigo para quem chega pedindo um socorro. E isso acontece todos os dias, porque nós estamos aqui em meio ao caos, tentando encontrar um pouquinho de paz, um pouquinho de tranquilidade, para que a gente possa, sim, seguir as palavras daquele que esteve aqui e que morreu por nós. Assim é um profeta. Não é aquele que adivinha o futuro, mas aquele que, através dele, Deus fala e age. Eu vejo todo dia, né, assim, quando você olha aquelas coisas assim, né, traga o seu amor de volta, né, em tantos dias. Eu sou capaz de mudar a sua vida, né? Acredite naquilo que eu falo e sua vida mudará. Compre a toalhinha, né, que limpou as paredes santas, né? Faça isso e sua vida se transformará. Não adianta se a transformação não acontecer aqui dentro, ó, dentro de cada um, né? A pessoa que diz isso, ela está usando da sua fé para tirar algum tipo de proveito. Então a gente precisa ter um olhar muito amoroso e muito crítico sobre aquilo que chega até nós, sobre aquilo que a gente visualiza nos outros, né? Então, profeta, ele não é aquele que prevê um futuro. Pensa se você soubesse o que vai acontecer na sua vida daqui um mês. Você ia fazer de tudo para mudar, não ia? Suponhamos que a pessoa chegue e fale para você, ó, daqui tantos dias você vai morrer. Isso já aconteceu. Olha aqueles surtos meio coletivos que a gente vê nos filmes, né? Na TV.
Às vezes a pessoa escuta que o mundo vai acabar, a pessoa vende tudo, a pessoa vende casa, vende carro, desfaz de tudo, porque ele acha que o mundo vai acabar. E aí passa e não acabou, e aí? Então nós podemos conhecer o nosso futuro? Assim como a gente não pode, por exemplo, ficar voltando e revendo a nossa vida passada. O que eu fiz? A gente conseguiria acessar memórias que a gente não tem preparo emocional para isso. Preparo espiritual. Então a gente precisa aprender a olhar para o futuro como algo que virá e que será feita à vontade daquilo que você aceitou quando foi reencarnar. Então, a vontade, seja feita a vontade de Deus? Não, vai ser feita a sua vontade. É aquilo que você precisa passar. É aquilo que você precisa mudar, que você precisa melhorar. Para que numa próxima existência, você não precise novamente passar por aquilo. Então, dar um passo no passado, dar um passo no futuro, não nos é permitido. Não da forma que as pessoas querem ou esperam, né? Profeta é também quem recebe uma missão de orientar, ensinar e revelar verdades espirituais. Então, quando o Cristo vem, o que ele faz? Ele ensina, não é? Ele ensina que você tem que amar, que você tem que respeitar, que você tem que ser caridoso, que você precisa cuidar daqueles que chegam até você, sem distinção de classe, de cor, de raça. Se é homem, se é mulher, se é criança, se é idoso. Ele não faz nenhum reboliço. Tanto é que até o momento do grande sermão da montanha, ele faz tudo muito calado, né? Quem assistiu The Chosen aí viu como que procede. Então são reuniões muito íntimas, onde ele tinha conversas com as pessoas, onde ele ensinava. Ele falava de verdades. Que verdade? A verdade é que você só consegue a salvação se você amar. Se você for uma pessoa melhor, se você perdoar, se você reconhecer o seu erro. Ele era um profeta. Ele não faz alarde. Tanto é que quando Maria chega para ele na cena do casamento, né? E ela pede para que ele transforme a água em vinho, ele reluta, porque ele não queria que as pessoas vissem algo grandioso. Mas ele faz isso em forma de gratidão à própria mãe, forma de amor aos amigos. Então, olha para você ver uma pessoa com tamanho poder, com tamanha profundidade amorosa, espiritual. Em nenhum momento ele quis mostrar para os outros aquilo que ele era capaz de fazer. E ele podia muita coisa. Ele vem mostrar que só o amor é capaz de transformar. E aí, a missão vale mais que o espetáculo. Pensa, quando ele veio, a gente não tinha rede social, não tinha nada, né? Então era tudo muito arcaico, até mesmo as pessoas que tinham possibilidade de leitura, de escrita. E com a palavra dele, que ele não falava nada demais, ele falava que você tinha que amar, que você tinha que cuidar, que você tinha que ter respeito. E fizeram o que fizeram com ele. Imagina se ele chega hoje, 2026, e faz o que ele fez, andar sobre as águas, transformar a água em vinho, curar cegos, leprosos. O que vocês acham que ia acontecer? As pessoas iam estimular o espetáculo, porque as pessoas estão acostumadas com isso.
Muitas pessoas precisam ver para crer. Olha para vocês verem. Tomé, que foi o seu discípulo, ele era muito disso, né? Ele era muito metódico, ele era muito calculista, né? E tudo tinha que ser muito correto, muito milimétrico. E ele só acreditava naquilo que ele via. Então, quando ele vai transformar a água em vinho, quem que ele chama para ver? Tomé, que é o ver para crer. Mas a gente está vivendo tempos de reforma, onde a gente precisa crer para depois ver. Primeiro a gente acredita na capacidade que o Cristo tem de transformar a nossa vida. E depois a gente consegue visualizar isso no nosso dia a dia. Seja com a possibilidade de você acordar, porque muitos não conseguem, né? Muitos não chegam a acordar. A possibilidade de ter uma casa, de ter um carro, de ter pessoas que você ama. A possibilidade de ter saúde, de ter um alimento, de ter a água para beber. Coisas que muitos não têm. Então, toda a nossa vida, mesmo relacionado a profecias, a revelações, elas devem ser colocadas num patamar mais baixo. Por quê? Porque nós não temos ainda a possibilidade de compreender muita coisa do que já passou e do que virá. Ensinar o bem é mais importante do que impressionar. Pensando dentro da doutrina, né? Dentro do espiritismo, do espiritualismo. A gente pode, por exemplo, buscar 2 exemplos muito simples. Assim, eu falo porque já aconteceu comigo, da pessoa perguntar, né? Fala, você frequenta? Frequento. Sou espírita. Eu tenho muito orgulho de falar isso. E aí a pessoa fala assim, mas lá tem aquele negócio assim, né? Do tambor, daquela coisa, da incorporação. Eu falo, não tem. É a coisa do espetáculo, né? Eu preciso de um espetáculo para que eu possa acreditar em algo. Mas a fé, a minha crença, ela é invisível. E aí a gente pode acreditar em coisas que a gente não vê, né? A gente consegue acreditar. E muitas vezes a gente vê alguma coisa e a gente não crê naquilo. Então, antes de acreditar nas profecias, nas coisas mirabolantes, a gente precisa aprender a ter um olhar em volta daquilo que me é possível. Já pensou? Dr. Paulo César Frutuoso. Eu não sei se todo mundo já ouviu Paulo César Frutuoso. Ele é um médico, né? Ele é um médico cirurgião, ele trabalha mais especificamente, se eu não me engano, na área cirúrgica para câncer. E ele é dirigente de um centro que se chama Frei Luiz, lá no Rio de Janeiro. E aí ele relata muitas histórias de quando se fundou esse centro, né? Histórias mesmo de manifestações, de materializações, né? Onde se materializava flores, roupas, pedaços, né? Como se fossem mãos de cera. Então, as pessoas, elas iam até lá para ver isso como uma forma de acreditar na espiritualidade. Hoje, com toda a evolução que nós estamos passando, né, que já vem há um longo tempo, já não se faz necessário isso. Nós já temos tanta materialidade espiritual no nosso dia a dia, que se eu preciso ver uma flor se materializar para que eu possa acreditar, é porque então eu não consigo crer em nada. E o espiritismo, ele vem evoluindo através disso.
saindo dessa coisa da matéria para o espiritual, para aquilo que o Cristo nos ensinou. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, a verdade que eu preciso conhecer não é algo que eu possa pegar, mas é aquilo que eu posso sentir. É aquilo que me foi dado, que a gente chama de sopro da vida, né? Quer prova maior do que a vida de cada um aqui? De que somos, sim, seres espirituais. De que somos, sim, seres que estamos aqui a fim de uma melhora. Hoje a gente conversava ali, eu com uma colega, falando o quanto tá difícil evoluir, né? Parece que todo dia tá mais difícil, mais difícil. E a gente segue na luta, a gente segue tentando. De vez em quando a gente dá uma escorregada, a gente corrige uma rota e tenta fazer diferente. Tenta ser melhor, tenta ser mais tranquilo, mais calmo, mais resiliente. Jesus é o modelo de perfeição moral que a humanidade deve aspirar na Terra. Em tempos onde qualquer um hoje é influencer, né? Não estou falando mal, mas as pessoas se influenciam hoje por qualquer tipo de pessoa, de situação, de coisa, de roupa, né? E o nosso real modelo tem que ser Jesus. Porque dificilmente a gente vai ver pessoas tentando convencer a outra de que ela é uma pessoa boa, de que ela não precisa de nada, de que ela é perfeita, de que ela é a imagem e semelhança do Criador. Geralmente as pessoas estão ali para mostrar o quê? Que você não é bom, que você precisa de algo, que você tem defeitos, que você vai melhorar com ele. Também são falsos profetas. São pessoas que às vezes vêm mostrar para você que você não está legal para poder tirar proveito disso. Quando ele fala, não acredite em qualquer tipo de espírito, é isso. Gente, em todo lugar nós vamos ter pessoas boas e pessoas más. Condutas boas e condutas más. Espíritos bons e espíritos não tão bons. Não vou falar que é mal, porque a gente tem a possibilidade de melhora aqui e lá. Mas vamos pensar o seguinte: nós podemos confiar em qualquer espírito? Em qualquer coisa que nos chega? Não. Nós precisamos ter a capacidade de olhar. E a ciência e o espiritismo, ela veio desanuviar um pouco essa crença cega, essa fé cega. Eu acredito em algo, eu não questiono, eu não duvido, eu faço tudo aquilo que me mandarem. Quantas seitas, né? A gente já viu, por exemplo, onde as pessoas se fecham em um lugar e todas morrem, todas tomam veneno e suicida, porque uma pessoa falou que ela tinha que fazer aquilo e ela acreditou. Então, nós precisamos ter discernimento diante daquilo que chega a nós. E eu falo que uma das coisas que me fez ser espírita foi isso. Essa coisa de crer, de ter a minha fé, de acreditar num Deus, de acreditar no Cristo, mas de não ter que acreditar em tudo sem questionar. A doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus. Mas há aquele que, dominado pelo sentimento terreno, pretendendo instruir o homem sobre as leis de Deus a seu modo, o tem extraviado, ensinando falsos princípios. E aí eu volto no que eu falei agorinha. Nós precisamos ter discernimento para aquilo que chega até nós. Quando algo nos é dado, muito também é cobrado. Então, a pessoa que tem hoje o dom da palavra, né, que é de chegar e de convencer as pessoas
de que aquilo que ele está falando é o correto, a gente também tem que ter o discernimento para questionar. Muitos apresentam as leis estabelecidas pelos próprios homens como leis divinas, para servir aos seus interesses, aos seus vícios e assim dominarem outros homens. É o caso que eu falei agora, das seitas, né? Que traz essas pessoas, fala que para essas pessoas usa a fé delas, faz elas terem fé nele, nesse único ser, que é um homem, que é falho, né? E faz a pessoa acreditar que aquilo ali é a única coisa que ele tem que crer. E a pessoa, às vezes, ela crê tanto naquilo que ela é capaz de chegar a cometer atrocidades. Então, esse discernimento ele é necessário, principalmente em tempos oriundos de tanto desamor, de tanta dificuldade, de tantos desafios. Quando a gente liga hoje qualquer jornal, quando você coloca, né, em qualquer noticiário, a gente vai ter apenas o quê? Notícias desagradáveis. Por quê? Porque nós somos falhos. Nós estamos aqui como seres falhos, buscando uma melhora. Se reconhece o verdadeiro profeta por suas virtudes, por sua humildade, por suas características morais e por seus trabalhos no bem, alinhados à doutrina de Jesus. Quando fala nisso, a primeira pessoa que me vem assim à mente seria o próprio Chico Xavier, né? Que tanto contribuiu para a doutrina espírita. Mas também me vem à mente aquelas pessoas, por exemplo, que encontram uma bolsa de dinheiro e devolve. Aquela pessoa que às vezes viu um desabamento e ele larga a família dele e vai lá tentar salvar a família do outro. Esses sim, são pessoas que têm características morais e trabalham no bem. Então sim, eu considero essas pessoas os reais profetas de quais nós precisamos. E por último, né, uma reflexãozinha. O verdadeiro profeta é reconhecido por seus atributos sérios, e estes são caráter e exclusivamente moral. Então, qualquer um que tenha essas duas qualificações, a gente pode sim dizer que é um profeta. Não porque faz adivinhações, mas porque ele entende o real significado do amor ao próximo, da caridade, do desapego, né, do cuidado com o outro. E agora eu vou convidar vocês a fazerem essa reflexão. Que tipo de profeta cada um aqui é? Já que todos aqui temos essa possibilidade da faculdade mediúnica. Que tipo de mensagem você leva para aqueles que estão ao seu lado, na sua vida, no seu dia a dia? Naquele momento de dificuldade, em que às vezes um colega chega para você a ponto de desabar, você é aquele que vai instigar ele a sentir mais raiva, mais desesperança, mais tristeza, ou você é aquele que vai afagar ele e falar que uma hora tudo fica bem? Que sejamos colo que acolhe, olhar que acaricia, mão que ampara e amor que sustenta aqueles que estão ao nosso lado. Nesse momento eu vou pedir para vocês colocar o pezinho debaixo da cadeira para que os nossos irmãos passistas possam acessar a cada um. Convido vocês neste momento a elevar o pensamento, entregar a espiritualidade amiga,
as suas dificuldades, seus problemas, aquilo que talvez esteja te angustiando de alguma forma. Lembrando vocês que a cada um aqui que hoje entrou por aquele portão, que vocês estão amparados. Vocês estão sendo neste momento, a partir do momento que você entrou, você está sendo tratado. A espiritualidade não nos abandona, assim como o próprio Cristo não faz isso. Permita que o Cristo restaure você, que Ele limpe seu coração, que Ele possa limpar qualquer tipo de tristeza, de mágoa, de memória que te desgasta. Que neste momento você sinta como se estivesse debaixo do chuveiro, com a água caindo sobre você, limpando, lavando, reenergizando. Que a espiritualidade amiga neste momento faça essa limpeza. Todo esse aperto do peito vai dando lugar a uma tranquilidade, a um suspirar, a uma leveza nos ombros, a mente mais tranquila. Sinta o frescor dessa água que cai sobre você. Sinta a limpeza acontecendo. Permita que a água leve tudo aquilo que te incomoda neste momento. Permita que essa água leve tudo aquilo que te provoca dor, angústia, tristeza. E sinta a energia da renovação. Sinta a força vindo da terra, entrando pelos seus pés, percorrendo o seu corpo. Sinta a brisa tocando sua face, trazendo a energia da natureza para revigorar o seu corpo físico e o seu corpo espiritual. Relaxe seus ombros. Relaxe seu corpo. Se permita conectar com a espiritualidade, com seu eu superior. Se permita reconectar com aquilo que mais te traz alegria, felicidade, tranquilidade.